Pronto, agora vamos iniciar o for, né? Que é mais uma das estruturas de repetição que tem. Vamos botar aqui for, ponto, ficar padrão, for.js. Eita, calma que eu criei uma pasta. Aqui, criando um papelzinho, for.js. Pronto, o for, vamos pegar as diferenças do while e for. O do while e o while, vocês já entenderam. O while é enquanto e o do while é faça enquanto. Então, qual a diferença para o for deles? Que o for, você necessariamente tem que saber quantas coisas, vamos dizer assim, tem para acontecer. Então, o while é enquanto tiver algo. Enquanto tiver algo, vai continuar, entendeu? O for, necessariamente, ele tem que ter um número fixo de coisas. E vocês vão entender agora. Então, ele tem que ter um número fixo para conseguir funcionar. Então, por exemplo, o while ele consegue funcionar, por exemplo, se a condição for true. Enquanto for true, ele vai ficar rodando. O for já não consegue fazer isso, entendeu? O for, basicamente, tem que ter um número fixo. Não fixo, mas ele tem que ter um número, basicamente, baseado para ele conseguir rodar. Vamos dizer assim, certo? Então, no for, a estrutura do for, parecido com a do while e o while, vocês vão ver que você, às vezes, você vai escrever menos linhas, por ele, a condição dele está meio que completa. Ele passa por todos os estados, desde a criação da variável até a quantidade, a condição, né, se for maior ou menor que 10, etc. E o incremento ou decremento. E aí vocês vão ver agora como se faz o for. O for, basicamente, você coloca normal, for, o nome, parênteses para passar a condição e o bloco que vai ser executado, certo? Então você pode pegar aqui e vai colocar, por exemplo, um, um let i, que é índice, igual a zero. É como se você estivesse criando aqui fora o let, entendeu? É como se você estivesse criando um let i aqui. Let i igual a zero. Mesma coisa. Só que o for, você consegue criar aqui dentro. Você podia criar o let i fora, podia criar dessa forma assim, ó, let i igual a zero, e deixar só o i aqui dentro, entendeu? E igual a zero. Você poderia fazer dessa forma. Mas geralmente, como é feito, geralmente, ou ele puxa algo de fora, ou ele cria aqui dentro. Eu vou criar aqui dentro para vocês verem uma forma diferente de se fazer. Aí, sempre que você terminar algo, você coloca ponto e vírgula. Então, primeiro eu criei a variável, certo? Aqui eu criei a variável. Criei a variável, ponto e vírgula, quando você vai se acabar da linha. E aí eu vou passar a condição. Então, eu vou passar i enquanto... Enquanto não, né? Se i for menor ou igual a 10, ele vai executar até i ser menor ou igual a 10. I mais, para incrementar, certo? E aqui eu posso botar um console log, console.log, e aqui dentro. Lembre sempre de botar os pontos e vírgula quando terminar. Aí você vê a diferença de estrutura. Deixa eu abrir o while aqui para vocês verem. Não, porque o while tá sem o número mais. Deixa eu ver o do while. Pronto. Aqui está a estrutura do while, com o número. Let número, eu passo o número aqui, passo a condição aqui embaixo. No while eu passaria direto a condição aqui. E o número mais. Aqui basicamente você está fazendo tudo isso em um único bloco, entendeu? E aí eu botei o console log i. Por que eu botei o console log i? O i não é igual a zero, o índice. O i é de índice. O índice não é igual a zero. Aí índice é menor que 10? É. I mais. Então vai ser 1. Então aqui tecnicamente ele iria exibir 1. E vai fazer sempre essa pergunta aqui, entendeu? Sempre vai atualizar. Então quando eu colocar aqui, quando eu dar play, ele vai me exibir o número de 0 a 10. Então ele vai exibir o 0, o 1, o 2, o 3, enfim, e assim aqui, pronto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entendeu? Então ele vai sempre mostrar todas as coisas. E aí você vê que, por padrão, ele tem que ter uma condição fixa. Ah, Guilherme, mas eu sempre vou ter que ficar trocando o número do i, sempre vou ter que botar 10, 11 e tudo mais. Papapá. Não, não necessariamente. Porque a string tem uma condição, porque a string, a diferença de primitivos para não primitivos é que não primitivos possuem classe, métodos, etc. E primitivos não possuem isso. Então o number,
o boolean e tudo mais, como eles são primitivos, tipos primitivos, meio que eles só fazem uma função, eles não têm outras coisas. Já a string tem, entendeu? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, vamos supor um let nome igual a Guilherme, certo? Guilherme. Não, vou fazer esse exemplo não. Então eu poderia ter aqui. Mais pra frente eu vou usar esse exemplo com vocês que fica bom pra entender o for. E aí eu volto pra revisar o for também. Existe uma lista, certo? Toda lista tem uma quantidade de números exata. Você pode colocar mais ou tirar, mas ele tem uma quantidade de números exatas, correto? Então, tipo, por exemplo, se eu tenho uma lista com 10 itens, eu posso botar um item a mais e ele vai ainda assim continuar com o número exato, vai ser 11. Então eu posso tirar um item e ainda assim ele vai continuar com o número 10. Então é o exato. Numa lista, por exemplo, eu consigo fazer o ponto length. O que é o ponto length? Length seria o tamanho dessa lista. Então eu poderia botar aqui que enquanto i for menor, ou então for igual a lista.length. Então, tipo, ele vai rodar o for enquanto ele for do tamanho da lista. Então, se eu adicionar mais item nessa lista, ele vai, em qualquer forma, rodar a quantidade dessa lista, entendeu? Sempre. Então, eu posso botar um let, sei lá, igual a zero, e, por exemplo, let lista igual a zero. Aí eu posso botar lista igual a 10, então ele vai rodar até a lista ser igual a... Na verdade, errei aqui. Calma, reformulando tudo de novo. Eu posso colocar o let lista igual a zero, certo? E botar o lista igual a listas.length. E aí ele vai basicamente pegar todo o tamanho de lista e botar o i++, que ele vai sempre incrementar, vamos dizer assim, né? Porque ele vai pegar o primeiro item da lista, o segundo item da lista, o terceiro item da lista, o quarto item da lista e assim sucessivamente, entendeu? Então, se eu adicionar um item na lista, ele vai atualizar o número aqui, porque não é o tamanho da lista, então ele vai atualizar o número. Se eu diminuir o número da lista, ele vai atualizar o número também. Então, tipo, por mais que seja algo fixo, não é que não seja algo maleável. Então, por exemplo, na lista você pode botar e tirar itens e ainda assim ele vai conseguir entender. O for vai conseguir entender. Isso tranquilamente, entendeu? Então, o for geralmente é usado para isso, para percorrer listas, percorrer coisas que você tem um número fixo. E o while do while é usado para mais ou menos enquanto. Enquanto isso acontecer, ele vai ficar rodando. O for geralmente é para algo mais fixo, vamos dizer assim. Basicamente essa diferença. Mais pra frente eu vou ensinar a entrada de dados a vocês. E quando chegar um pouco de listas também, eu vou trazer esse for de novo para mostrar a vocês como o for percorre listas. Mostra usuários, etc. Que fica mais fácil, porque senão eu vou ter que dar um assunto novo aqui que vocês não entenderam ainda, não viram ainda, e vocês vão ficar meio perdidos. Então eu prefiro mostrar dessa forma mais simples, de forma mais tranquila, esse for e ser um vídeo menor, e trazer o for de novo, mais completo, com mais coisas, deixando ele um pouco mais complexo, certo? Então o vídeo basicamente foi esse, um for bem simples, bem tranquilo, para vocês verem como o for funciona. Ele basicamente escreve o for, passa a condição entre parênteses e puxa toda a condição, tanto a criação da variável quanto a criação quanto a condição até quando ele vai rodar e o incremento. E aí dentro do bloco você bota o que você quiser, certo? Basicamente é isso e vamos para a próxima aula.